ao Baú IPP. Eu sou a Débora e a pregação de hoje é de 2016 com o pastor Hernandes Dias Lopes, com o tema Não Desista dos Seus Sonhos. Já abre sua Bíblia lá em 1 Samuel 1 e acompanhe a palavra. Mas antes disso, a nossa enquete é: quais são os seus sonhos? Deixe aqui o que você acha sobre isso e aproveite a pregação. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Essa é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. E eu gostaria que você atentasse para a leitura desse texto. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido:
faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando um destacado esportista daquele país nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Esse esportista chamado Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida. Entretanto, quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou rotundamente. Ele não conseguiu chegar no pico do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou no auditório onde haveria de proferir o seu discurso, percebeu que eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede, propositadamente. Ao ver aquela gravura, ele abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma, cabisbaixo. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado. Nunca desista de seus sonhos. Eu sei que você que veio aqui nesta noite tem sonhos. Eu sei disso. Porque todos nós temos sonhos. Quem não sonha, não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório alguém já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É até provável que haja alguém aqui hoje que já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe, aqui hoje, haja alguém que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos, ainda que impossíveis, e colocá-los na presença de Deus. Nós estamos aqui na presença do Deus dos impossíveis. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem problema insolúvel. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem família sem solução. Ele é o Deus das maravilhas. Ele pode o impossível dos homens. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho bonito, sonho de ser mãe. Mas Ana é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Por exemplo, alguém se aproximaria dela para dizer: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à igreja. Você está doente, minha filha. Tem coisa errada na sua vida. Tem coisa errada na sua família. O que você precisa fazer
É uma análise mais meticulosa da sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, possivelmente alguém se aproximaria dela, como os amigos de Jó, para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Todo efeito tem uma causa. Para você estar doente, para você estar sofrendo, para você ter seus sonhos frustrados, deve ter algum pecado na sua vida, deve ter alguma coisa errada na sua história. Enquanto você não identificar esses pecados e confessá-los, você não vai ser curada, seus sonhos não serão realizados. Mas o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer assim: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondida aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Eu quero que você confira comigo o versículo 5, por favor. O versículo 5 diz que o próprio Deus a deixou estéril. Confira o verso 6. O verso 6 diz que o próprio Deus cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E talvez você possa interrogar assim: então eu não estou entendendo, porque se Deus é bom e Ele é, se Deus tem o melhor para nós e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que esse texto fala. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade gloriosa de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é de bênção, é do abençoador. Não é de coisas, é de Deus. Nós poderíamos ter todas as dádivas de Deus, se nós não tivermos Deus, se nós não experimentarmos a presença de Deus, as bênçãos de Deus não nos satisfazem. Nós poderíamos ter todas as dádivas, se nós não temos o doador, nada nos satisfaz. Só Deus nos satisfaz. Só Deus preenche o nosso coração. Só Deus atende aos reclamos da nossa alma. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, profundamente marcada pelo humanismo antropocêntrico, idolátrico. E nesta geração, o que mais se escuta, inclusive nas greys evangélicas, é de que nós temos que correr atrás da bênção. A Bíblia nos ensina a buscar o abençoador. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas mudaram o eixo do evangelho. Onde o homem é o centro de todas as coisas. Onde parece que a pregação hoje é que a vontade do homem tem que prevalecer no céu, em vez da vontade de Deus prevalecer na terra. Parece-nos que é Deus quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus, Deus adia os seus sonhos. Para que você entenda que a maior necessidade sua não é de pessoas, nem de coisas, mas de Deus. Porque o sonho de Ana foi adiado, ela começa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Quando Deus permite uma prova na nossa vida, uma luta na nossa história, não é para nos destruir, não é para nos enfraquecer, é para fortalecer as musculaturas da nossa alma. É para nós entendermos que nós precisamos dele mais do que de qualquer outra coisa na vida. Segundo lugar, Deus adia os nossos sonhos, para nos mostrar que tudo que somos, tudo que temos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para o sacerdote Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Irmãos queridos, se Ana não tivesse esse entendimento, Samuel teria se transformado num ídolo na sua vida. Ela teria gravitado ao redor de Samuel. E este é um risco que você e eu corremos hoje, é de nós recebermos uma dádiva, uma bênção de Deus, e transformarmos essa dádiva num ídolo, e substituirmos Deus pela bênção de Deus, substituirmos a dádiva, o doador pela dádiva, o criador pela criatura.
Eu explico isso. Nós, por exemplo, às vezes pedimos para Deus prosperidade. E Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece. E com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. E aí o que acontece? Ela não tem mais tempo para Deus. Ela não pode ir numa reunião de oração mais. Ela não frequenta mais um culto de estudo bíblico. Ela não pode ir mais numa reunião de grupo familiar. Porque ela está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus, que não tem mais tempo para o abençoador. Ela transformou a bênção num ídolo. É muito importante você e eu entendermos hoje aqui, tudo que você tem é de Deus. A vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a inteligência que você tem é de Deus, os dons e talentos que você tem vieram de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, a família que você tem é de Deus, tudo é de Deus. Então coloque o melhor daquilo que Deus lhe tem dado no altar de Deus, consagrando de volta para Deus. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que os planos dele são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Eu pergunto a você, qual era o grande sonho da vida de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Tem hora que você fica impaciente com Deus. Porque você endereça aos céus uma súplica, e você espera que Deus responda do seu jeito e no seu tempo. Agora, quando Deus não responde do seu jeito e no seu tempo, não é porque Deus é indiferente, não é porque Deus está surdo, não é porque a mão de Deus está encolhida, é porque Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida, porque os planos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos e mais elevados que os nossos caminhos e os nossos planos. A Bíblia diz que não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu fico olhando para a história e aprendendo com ela. Por exemplo, quando José do Egito estava preso, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Ele era inocente. E diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta, mas onde está Deus que deixa um filho seu padecer numa prisão imunda, sendo inocente? Por que é que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair de lá? Possivelmente, se José tivesse saído da cadeia quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Quando você pensa que Deus está longe ou indiferente, Deus está trabalhando não contra você, mas por você, porque não há Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, é livre e é soberano, e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versículos 6 a 8, qual foi o cântico de Ana. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Sabe o que esse texto está querendo dizer, irmãos? Algumas pessoas hoje, em nome de uma fé robusta, beiram uma blasfêmia, quando chegam para Deus, arrogantemente dizendo assim: Deus, eu exijo. Deus, eu proíbo. Deus, eu decreto. Deus, eu determino. E ai de Deus se não atender. Parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono. E parece que Deus está no escabelo de seus pés. Que tolice. Que tolice. Deus é soberano. Deus não pode ser pressionado. Deus não pode ser colocado contra a parede. Deus não se curva à nossa agenda. Deus se recusa a andar pelo nosso cronômetro. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora nota uma coisa: quando Deus age,
ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Nós não podemos subscrever a ideia daqueles que acham, não, Deus não faz mais hoje, Deus não opera mais hoje, Deus não realiza mais prodígios hoje, aquele tempo acabou, passou, está lá num pretérito distante. Não, Deus não se aposentou, Deus não está senil, Deus não está numa cadeira de balanço, Deus está no trono, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele faz como quer, onde quer, com quem quer, para o louvor da sua glória, e não precisa pedir licença nem para você, nem para mim. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós nunca podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não adoramos uma divindade que está presa num museu da história. O nosso Deus age hoje. Age hoje. Eu nunca me esqueço um dia que, lá em Vitória, eu fui fazer uma visita no hospital militar. Eu me aproximo da porta daquele hospital, tinham 3 pessoas no portão. Quando eu me aproximei mesmo, eram pessoas da minha cidade, interior do Espírito Santo. Cidade de Nova Venécia. Aliás, a capital mundial do granito. Entre aquelas 3 pessoas estava uma moça, chamada Sarita, 19 anos. E a Sarita estava num tratamento muito delicado de câncer, que havia tomado os seus órgãos vitais. E ela não tinha mais condições de continuar o tratamento em Nova Venécia, porque lá não tinha CTI. E o médico disse para ela, você precisa ir para Vitória, você precisa de um tratamento melhor, você precisa de um hospital que tenha CTI. Aqui nós esgotamos os recursos com você. Só que ela não tinha plano de saúde. E naquele hospital público não tinha vaga no CTI. Eu era amigo do diretor, entrei na sua sala, conversei longamente com ele, ele disse, eu não recebo essa moça aqui, eu não tenho como recebê-la, eu não tenho vaga. E eu confesso para vocês que eu voltei frustrado para a porta do hospital, para dar a notícia para ela. E eu fiz algo naquele dia que eu não tenho o hábito de fazer normalmente. Eu cheguei perto da Sarita, na porta do hospital, e disse, Sarita, não tem vaga para você aqui, filha. Mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos falar com Deus que tem jeito para tudo. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre a Sarita e disse, meu Deus, o Senhor é Deus. Aqui não tem vaga para essa moça, o Senhor pode fazer mais para ela, o Senhor pode curá-la dessa doença. Para ti não há impossíveis. Nós acabamos de orar, se aproxima um rapaz e disse, essa moça tem um primo que é médico numa outra cidade do estado. E lá tem CTI. Pegamos o telefone e ligamos imediatamente. O médico nos atendeu, disse, tem CTI aqui, tem vaga, e pode trazer minha prima para cá. Imediatamente ela pega um carro, são praticamente 200 quilômetros de distância, e ela foi para aquela cidade. Quando chegou o médico, pegou os exames, constatou a gravidade do problema, colocou numa maca, fez apalpou seu abdômen, achou um pouco estranho, submeteu a Sarita aos mais rigorosos exames. Não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. A Sarita foi liberada naquele mesmo dia para voltar para casa. Isso faz alguns anos, ela está curada pelo Senhor. Eu quero dizer para você que quando Deus quer, tem jeito. E eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais você e eu vamos orar, que Deus vai curar, eu não estou dizendo isso. Eu já orei por muitos irmãos, amigos, até parentes, que Deus levou. O que eu estou dizendo para você é que quando Deus quer, tem jeito. Para Deus não tem impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele quer, tem jeito. E eu fico imaginando Ana. Ana era uma mulher instruída, Ana era uma mulher crente. Eu imagino que Ana deveria ter ido aos melhores médicos de Ramá. Porque não há pecado nisso. Deus é o Deus que cura. Através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Em última instância, só Deus cura. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar o conhecimento médico, Deus pode usar os medicamentos, Deus pode usar os expedientes, mas é Ele quem cura. E eu fico imaginando que até a junta médica de Ramá deve ter dito para Ana assim, Ana, não tem jeito, não tem cura. Eu acho que ela até andava com esses últimos exames da junta médica na sua bolsa tiracolo.
Mas Ana entendia o seguinte: se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de aguardar um sinal do favor de Deus, não desista de aguardar uma intervenção sobrenatural de Deus, não desista de esperar uma manifestação poderosa de Deus na sua vida. Mas notem comigo, que esse texto vai tratar deste assunto numa outra perspectiva. Porque enquanto Ana nutria no seu coração a expectativa de ser mãe, outras pessoas laboravam contrariamente a esse projeto. Que pessoas eram essas? Em primeiro lugar, a sua rival. É claro. Isso é uma prova cabal de que os casamentos poligâmicos não são bem-sucedidos. Eu imagino a cena de Eucana ter duas mulheres debaixo do mesmo teto. As tensões deviam ser enormes. E diz a Bíblia que ele preferia uma à outra. Ele gostava mais da Ana. Mas a rival, a Penina, tinha saúde, tinha filhos, muitos filhos. E diz a Bíblia que a Penina provocava a Ana. Quando a Ana subia para a casa de Deus, a Penina provocava de tal maneira que a Ana começava a chorar, perdia o apetite e entrava em depressão. E eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas eu tenho certeza de uma coisa: Penina não era uma mulher de Deus. Porque gente de Deus não viu para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Mas eu acho que Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana, à luz do versículo 6. Ô Ana, você é uma mulher tão crente. Você vai tanto à igreja, você ora tanto, você está aí doente. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, Ana, você não estaria estéril aí, minha filha. Eu não vou à igreja igual a você, eu não oro igual a você, eu não sou crente igual a você, eu estou com saúde, está cheio de físico. Se esse negócio de ser crente funcionasse, de orar funcionasse, você não estava nessa situação. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem passar para você a ideia de que ser crente é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, blindado das intempéries da vida. Jesus nunca prometeu para você nem para mim a ausência de luta, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que conspirou contra o projeto de Ana, o sonho de Ana, foi o sacerdote Eli. O que eu acho curioso é que a Ana subia regularmente, anualmente, a Siló, onde estava a casa de Deus. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias, lá estavam os sacerdotes, mas não consta que nessas idas todas, nenhum deles falasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirige a palavra para Ana, é para sacar contra ela um libelo acusatório, chamando-a de bêbada dentro da igreja, de filha de Belial. Eu fico até pensando, queridos presbíteros, que se Ana fosse presbiteriana, ela ia sair da igreja. Eu acho que ia. Eu acho que ela faria até um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Porque por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente hipersensível? Cheio de milindres, parece cristal. Qualquer coisinha se milindra, qualquer coisinha eu vou sair da igreja. Ah, eu não gostei disso, ah, eu não gostei daquilo outro, vou sair, vou embora. Ana era uma mulher madura. Madura. Ela disse para o profeta: olha, eu não estou bêbada não. O senhor não me trata como uma filha de Belial não. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, o que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu sou pastor há 33 anos. Eu tenho visto tanta gente doente, porque um dia escutou do pai, da mãe, do marido, da esposa, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do patrão, do professor, da professora, uma palavra atravessada. Aquele negócio entrou como uma flecha venenosa no coração, aquilo azedou a alma. Se você um dia escutou uma palavra atravessada, não hospede essa palavra no seu coração. Não acolha essa palavra no seu coração. Faça como Ana, não engula esse veneno.
Você não tem que ser o que as pessoas falam para você. Ana não permitiu que o sonho dela fosse roubado nem dentro da igreja. Mas aí ela volta para casa. E a outra pessoa que conspira contra o sonho dela é o maridão, o Eucana. Incrivelmente o Eucana. O Eucana era um homem amável, ele era amoroso, ele era provedor, ele era cuidadoso, ele era presente. Ele tinha um problema apenas. Ele não acreditava em milagres. Se você parar um pouquinho para pensar comigo, o Eucana conhecia a história bíblica. E ele sabia que Deus havia curado Sara da esterilidade. Ele sabia que Deus havia curado Rebeca da esterilidade. Ele sabia que a sua mulher era estéril e orava por uma cura. Mas você não encontra Eucana orando com a sua mulher, chegando para ela e dizendo: olha minha filha, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que Deus já fez no passado, eu sei que Deus pode fazer no presente, conta comigo, eu vou orar com você, eu vou estar junto de você nessa luta, a sua causa é a minha causa, o seu sonho é o meu sonho, eu vou entrar nessa brecha com você. Não, ele nunca fez isso. Mas se você ler o versículo 8, ele vai ter uma atitude muito estranha. Ele vai chegar para Ana, uma conversa particular, para dizer o seguinte: Ana, eu preciso bater um papo com você. Eu não estou te entendendo, Ana. Você está insistindo com Deus numa causa perdida. Você está insistindo com Deus num problema que não tem solução. Você tem que se conformar, filha. Você não sabe que os médicos já disseram que não tem cura? Para que você insiste? Larga a mão desse negócio de ser mãe. Desista disso. Está virando uma obsessão na sua vida. Daqui a pouquinho você vai ficar meia pirada na cabeça. Chega. Para. Acorda. Aliás, mulher, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar mais perto de você do que você imagina. Eles podem estar dentro da sua própria casa. Não desista, não desista. Mas o que fazer se os seus sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, quando os nossos planos, projetos, sonhos estão sendo adiados, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos continuar crendo, orando por um milagre. Sabe, irmãos, às vezes a gente desiste cedo demais. Às vezes a gente caminha 40 anos no deserto e morre na porta da terra prometida. Quantos relacionamentos que não precisavam ter terminado? Porque faltou um pouquinho mais de perseverança, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de empenho. Nós estamos vivendo uma geração que parece que desistiu de enfrentar crises e triunfar sobre elas. A gente acha melhor desistir. Eu fico olhando para a história e vejo alguns exemplos magníficos. Por exemplo, quando Norman Vincent Peale, que era um pastor metodista, escreveu seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, ele procurou uma editora para publicar o seu livro. Até hoje é assim. Quando uma pessoa escreve um livro, é uma dureza, porque as editoras não acreditam. O livro é bom, e eles nem olham o mérito do livro. Não dá para a nossa filosofia, nós não temos tempo agora, não está na nossa agenda. Você manda, daqui a pouquinho nós vamos analisar, daqui 3 anos diz uma resposta: não faz parte da nossa filosofia, não dá para agora. É aquela resposta enlatada. E todas as editoras bateram a porta para ele, fecharam a porta para ele, e ele ficou decepcionado. Chegou em casa, pegou os rascunhos do livro, jogou no lixo, e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, disse: eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, botou debaixo do braço, de porta em porta das editoras ela bateu, até que encontrou uma editora interessada no livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Mais de 40 milhões
de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura mundial. Estavam no lixo. Não desista. Não desista. Na saga da política americana, um homem me impressiona muito. Franklin Delano Roosevelt. Esse cara estudou em Harvard, em Colômbia. Fez uma carreira política brilhante. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite. E Franklin Delano Roosevelt vai para uma cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele, porque o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América, e disse assim: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje, na história americana, que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente. Não desista. Não desista. Eu não sei quão grave é o seu problema. Eu não sei quão crônica é a sua luta. Quão crônica é a sua luta. Eu não sei se os homens já lavraram a sentença. Não tem jeito. Não tem saída. É impossível. É melhor desistir. Eu quero encorajar a você, não desista. Não desista. Para Deus não tem impossíveis. Mas Ana nos ensina uma segunda atitude. Se os nossos sonhos estão sendo adiados, a segunda coisa a fazer é tomar posse das promessas da palavra de Deus. O versículo 17 nos informa que o mesmo sacerdote que falaram uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, agora é um profeta de Deus e olha para ela e diz: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus. Essa palavra Ana acolheu no coração. E essa palavra trouxe 2 resultados na vida de Ana. Primeiro, curou-a emocionalmente. Porque o texto diz que logo que ela desceu de Siló, havia um brilho no rosto dela. Irmãos queridos, há muitas pessoas cujo semblante está abatido. Há uma aura de tristeza. Há uma moldura de dor. E eu não sei se você entrou aqui assim hoje, mas eu posso garantir uma coisa para você: se você acolher as promessas da palavra de Deus, essa tristeza vai embora, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus cura a nossa alma, é remédio para o nosso coração. Se você escutar os profetas do caos, se você escutar os embaixadores da incredulidade, se você escutar os arautos do pessimismo, você vai ficar abatido. Você vai dizer: é impossível mesmo. Não tem jeito mesmo. É melhor desistir mesmo. Mas se você escutar as promessas da palavra de Deus, você vai levantar a cabeça. Sabem por quê? Porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Porque as promessas de Deus, em todas elas, nós temos o sim e nós temos o amém. O pastor Arival escreveu um devocional com 365 promessas de Deus. Quando você ora as promessas de Deus, você tem a garantia de que Deus está empenhado com a sua própria palavra. Ele não deixa a sua palavra cair por terra. Então aproprie-se das promessas da palavra de Deus. O segundo resultado que esta palavra trouxe para Ana foi a sua cura física. Porque notem isso. Quando ela sai de Siló, o seu semblante muda, mas ela desce para Ramá. E diz a Bíblia que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, em Siló, Deus curou a sua alma, em Ramá, Deus curou o seu ventre, em Siló ela tomou posse da promessa, em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Primeiro você crê, depois você vê a glória de Deus. Mas a última coisa que Ana me ensina, e eu termino aqui,
é que ao ver os seus sonhos adiados, Ana voltou às trincheiras da luta. E eu imagino a cena que Ana, durante muito tempo, ela deve ter ficado nos quartos escuros, chorando, deprimida, murmurando, lamentando, reclamando, amargurada. Quando ela escuta a palavra de Deus e volta para sua casa, ela volta a conviver com o marido. Ela volta a sorrir, ela volta a cantar, ela volta a ser uma mulher interessante para o marido. E o marido agora a procura. E diz a Bíblia que Deus se lembrou dela. Abriu o seu ventre e ela concebeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você e eu cremos na mesma verdade, Deus é soberano. Isso não é apenas definição de teologia que deva como um vocábulo de um dicionário. Deus é soberano na prática. Deus está no controle na prática. Nós perdemos o controle, Ele não. Nós não sabemos para onde está indo a nau da nossa vida, Ele sabe. Nós não enxergamos no escuro, Ele enxerga. Nós não vemos o que está na curva do caminho, Ele vê. Nós não sabemos o que está lá no final da linha, Ele sabe. Os imprevistos nossos são previstos por Ele. Ele não é colhido de surpresa, Ele não é pego de surpresa. Então volte a sorrir, então volte a cantar, então volte a crer, então volte a viver, então volte a descansar na providência de Deus, então creia que Deus está no controle. Há um autor que eu leio, embora não seja uma pessoa declaradamente cristã, mas eu gosto do estilo dele de escrever. Esse autor é Og Mandino. Eu não sei se você já leu, pelo menos O Maior Vendedor do Mundo. Se não leu, tem que ler. É um livraço, embora um livro pequeno. Mas o que me chama a atenção em Og Mandino é que, aos 35 anos de idade, ele estava falido financeiramente. Ele estava abandonado pela esposa e pela filha. Estava bêbado, caído numa sarjeta, pensando em suicídio, no fundo do poço. No fundo do poço. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Aí eu fico pensando comigo assim, se um cara que não é um cristão, consegue viver com otimismo, e você? E eu? Que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Pois bem, no seu livro autobiográfico, Og Mandino tem uma sugestão muito simples, muito prática, para você começar o seu dia animado. Que crente tem que começar o dia animado, não? Como é que você começa o seu dia? Ó, segunda-feira. É assim? Animado. Seu ar, o ar está entrando nos seus pulmões. Você abriu os olhos, suas pernas se movimentam. E a dica dele é tão simples, que qualquer pessoa pode fazer. Para começar o dia animado, ele disse o seguinte, você quer começar o seu dia animado? Pega o melhor jornal, pega a Folha de São Paulo, eu não sei, o Estado de São Paulo, o Estadão, qualquer que seja da sua preferência. Pega lá, de manhãzinha antes do café, abre o seu jornal. Mas é claro que você não é tão otimista a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas políticas. Isso vai deprimir profundamente você. Vai deixar você irritado, vai deixar você com raiva, amargurado, decepcionado. Isso vai dar uma gastrite em você, vai tirar o seu apetite, vai tirar seu sono à noite, vai jogar você no poço de uma depressão. Então, pula essa página, por favor. É claro, você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. O negócio está ficando feio. A inflação já está passando os 2 dígitos. Tem muito empresário quebrando. Tem muito chefe de família sendo mandado embora do serviço. A perspectiva para 2016 é pior que 2015. Você vai ficar triste, vai ficar deprimido também. Então pula essa página logo, rapidinho.
É claro que você não é um cara tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa. Então você não deve nem se arriscar a ler as manchetes. Pula logo essa página aí. Bom, você também não deveria começar o seu dia lendo as páginas esportivas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque de repente você é palmeirense, eu não sei quanto ficou, não, mas você perdeu, jogou, você deve estar muito chateado. Aí ele diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado mesmo? Abra o seu jornal na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só uma coisa, você tem que ler tudo, nome grande, nome pequeno, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista estariam tudo para estar no seu lugar, mas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista. Não desista. Eu confesso para vocês que este texto mexe muito comigo, profundamente comigo. E a razão para isso é porque eu também sou fruto de um sonho. De um sonho. Eu nasci numa região muito pobre mesmo, do estado do Espírito Santo. Naquela época era uma região muito pobre. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo de 1958, onde meus pais moravam, não tinha estrada. Era trilha, só trilha. Não tinha carro. Ninguém tinha carro. Não tinha farmácia. Meu pai fazia uma viagem de 38 quilômetros para comprar querosene, sal e açúcar. Só para os filhos, porque ele não tomava para... O dinheiro não dava. A minha mãe estava grávida do seu último filho, já em estado adiantado de gravidez. E o meu pai sabia que a minha mãe não suportaria uma viagem de Padiola, 40 quilômetros, onde ficava um farmacêutico. Ele então mandou um mensageiro chamar o farmacêutico, ele veio, examinou minha mãe e disse: essa mulher vai morrer. Ela está muito fraca, está muito doente. E a criança que está no ventre deles tem agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, morrem os dois. E a minha mãe toma uma outra decisão e disse: eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto desse filho. Naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida e o meu filho, eu vou consagrar esse filho para ti, para que ele seja um pastor, para que ele seja um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, com as mãos calejadas de trabalhar na enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Onde nós morávamos só tinha escola primária. Nunca ninguém saiu dali para fazer além de 4ª série primária. Nunca. Nós tínhamos uma gravatinha azul. A gente, cada ano, uma listinha branca na gravatinha. Quando chegava 4 listas, chegou o fim da linha. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu terminei. E com 12 anos, eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos, eu nunca tinha visto na televisão. Com 12 anos, eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos, eu tinha um sonho imenso de estudar. Na minha casa não tinha livros. Tinha um dicionário velho, rasgado, e eu comecei com 10 anos de idade a decorar aquele dicionário. A minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou assim:
Você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela assim: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, no bairro mais violento. Um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos na minha vida, dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. A fome era estonteante. As lágrimas rolavam dos meus olhos. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu acordei chorando de fome. Não tinha açúcar para comer, não tinha farinha para comer. Eu dormia soluçando. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. Eu nunca contei para os meus pais a minha luta, porque eu tinha medo que eles me tirassem. Eu queria estudar. A minha mãe nunca me contou o plano dela com Deus, embora analfabeta, era sábia. E desde criança o meu sonho era ser advogado e ser político. Eu não perdi um comício por nada. Naquela época os comícios eram na rua, no palanque. Enquanto a luz não apagava, enquanto o último orador não descesse do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. Eu tinha grandes sonhos. Até o dia que eu estava conversando com um presbítero, o senhor José Scherrer, e eu disse para ele assim: presbítero José Scherrer, quando eu me formar um bom advogado, e entrar na política, e depois que eu fizer minha vida, aí eu vou entrar num seminário e estudar para servir a Deus. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: meu filho, você está querendo dar sobra para Deus, Deus quer você por inteiro e agora. Aquela palavra entrou com uma flecha no meu coração. E naquele momento eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. E hoje eu posso garantir para vocês, não há nada mais sublime no mundo do que ser ministro do Evangelho, que ser pastor, ser pregador da palavra de Deus. A minha mãe, presbítero José, era analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, nunca. Não tinha Mobral na época. E ela chorava muitas vezes porque ela tinha sede de ouvir a leitura da Bíblia e não tinha ninguém para ler a Bíblia para ela. Um dia ela saiu chorando de casa, disse: meu Deus, o senhor podia me ensinar a ler? E ela encontrou uma cartilha velha, pegou aquilo na mão e disse: meu Deus, me ajude a entender isso aqui. E aprendeu a ler, sozinha, naquela cartilha. Lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou na sua casa e me disse assim: meu filho, eu preciso falar com você. E ela me contou essa história. E me disse mais, algo que marcou muito a minha vida. Ela era uma mulher muito doente, muito frágilzinha. Ela disse: filho, nesses anos todos eu nunca deixei de me levantar de madrugada na minha cama e dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você, que Deus levantasse você. E eu chorei muito naquele dia. Eu a abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, são os planos de Deus. Então minha palavra para você hoje é essa: nunca desista de seus sonhos. Mas se preciso for, desista dos seus sonhos para abraçar os planos de Deus. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. E aí, você gostou da palavra de hoje? Se sentiu edificado? Então também comenta aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú IPP amanhã. Tchauzinho!